Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com Salomão Moiana. Sempre assim, todos os domingos fazemos análise daquilo que foram os temas que marcaram a semana. Salomão, boa noite. Avançamos aqui com os dois factos da semana. O primeiro, os dois são tristes, Sim. São dois factos tristes. O primeiro facto é que foi a enterrar ontem, sábado, os restos mortais foram a enterrar do nosso bispo emérito de Xai-Xai, o cardeal Dom Júlio Langa, que trabalhou na diocese de Xai-Xai como bispo de Xai-Xai por cerca de 28 anos. Era uma pessoa bastante afável, uma pessoa bastante profunda na forma como ele olhava para as coisas, e a sua humildade deixa marcas indeléveis que não vão ser apagadas tão já. E conta-se muito aquela célebre frase dele quando foi nomeado bispo de Xai-Xai, quando as pessoas o congratulavam, e ele sempre dizia que Deus esteve à procura de uma pessoa melhor para mandar para Xai-Xai, e não tendo encontrado, acabou mandando a mim, porque eu não sou nada, não me reconheço com o nível que Deus poderia desejar, de pessoa que o Deus poderia desejar para colocar aqui em Xai-Xai. Portanto, era uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito conversadora, um líder mesmo, por excelência, e que em 2015 foi elevado à categoria de cardeal. Assim já não temos nenhum cardeal em Moçambique, tínhamos o Dom Alexandre Maria dos Santos, que já faleceu, e agora faleceu o segundo cardeal, que é o Dom Júlio Langa. Portanto, os nossos sentimentos de pesar, não só à Igreja Católica, mas mesmo aos membros da sua família biológica, que neste momento estão bastante tristes, estamos todos tristes com este acontecimento. Por outro lado, na mesma altura, na mesma semana, na última sexta-feira, recebi com bastante preocupação a notícia do falecimento do nosso colega, o Antônio Jorge Zacarias, um proeminente jornalista que estava sediado na província de Inhambane, nosso amigo, nosso colega e uma pessoa muito próxima. Há umas 2, 3 semanas, há um mês atrás, ele viajou de Inhambane para Maputo, parou ali na minha aldeia, ficamos a conversar longamente, e depois veio a Maputo e regressou, passou por lá outra vez. Portanto, era uma pessoa que tínhamos uma comunicação bastante fluente, e que de repente, há uma semana atrás, ou mais 10 dias, ele ficou internado no Hospital Provincial de Inhambane, onde acabou perdendo a vida, vítima de doença, vítima de diabetes, na última sexta-feira. Trata-se de um acontecimento também bastante triste e que nos afeta a todos nós, profissionais e amigos da família. Portanto, são esses os dois acontecimentos que eu queria mencionar como ponto prévio deste nosso programa. Exato, Salomão. Então a MBC também junta-se a estes sentimentos de pesar, primeiro a Igreja Católica, mas também ao próprio Zacarias, que é uma pessoa também que conhecemos, tínhamos estado a conversar também sobre alguns temas. Então ficam aqui essas duas notas que marcaram a semana. Salomão, avançamos então para os temas. Essa semana também, que fechou no último sábado, foi marcada também pela celebração dos 7 anos após a assinatura do chamado Acordo de Maputo entre o governo de Moçambique, liderado na altura pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi, e por Sufo Momad, líder da Renamo, dando sequência, encerrando, digamos assim, as negociações que foram iniciadas pelo falecido presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Salomão, qual é a análise que faz desta data que parece
nas lides políticas de Maputo, passou muito ao lado. Nem a Renamo deu muita importância ao evento. Não vi pelo menos um comunicado da Renamo sobre esta data. Mesmo do próprio governo também não vi muita informação sobre isso. Bom, eu acho que não houve. Sim. Eu também esperava ver alguma coisa dita, sobretudo pela Presidência da República, uma menção ao dia, porque foi um acontecimento de nível presidencial. E esperava que, ao nível presidencial, mais uma vez, houvesse pelo menos uma menção de que passou na última quinta-feira, dia 6 de agosto, o dia em que se assinaram os últimos acordos de paz para Moçambique, o chamado Acordo de Paz Definitivo de Maputo, que foi assinado por presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e pelo líder da Renamo, Ossufo Momad, e que é um acordo, para mim, muito importante, porque parece ter encerrado o capítulo de hostilidades militares entre o governo e a Renamo, na zona centro, sobretudo, onde era o palco principal dessas hostilidades. De lá para cá aconteceram várias coisas. Aconteceu a entrega da última arma, que a Renamo fez a sua entrega, mostrando assim que a Renamo esteve finalmente comprometido em definitivo com o desarmamento, e estando hoje em curso o programa DDR, não é? Que é desarmamento, desmilitarização e reintegração, que é um programa suportado pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional em geral. Portanto, penso que é um bom acontecimento. Agora, eu não estou a ver porque que, tanto da parte do governo como da parte da Renamo, aconteceu uma amnésia que fechou isto por cima. A única coisa que me fez lembrar é que estávamos esperando o dia 6 de agosto, um dia histórico, é o lançamento internacional de um livro escrito por Mirko Mazzoni, aquele que foi o mediador, mas uma senhora que trabalhou com ele, chama-se Merra, qualquer coisa. Então, estão a lançar um livro que diz, acho que é da presidência à montanha, sim, um longo percurso, etc. Isto alegando o facto do presidente Nyusi ter abandonado a cidade de Maputo num fim de semana, ir ter com Afonso Dhlakama na montanha de Gorongosa para conversar e chegar a este entendimento que o Dhlakama morreu no meio, mas o Ossufo Momad pegou no assunto deixado por Dhlakama e concluiu o assunto, chegando à paz definitiva de 6 de agosto em Maputo, o Acordo de Maputo. Portanto, é um acordo histórico, consta dos livros da nossa história, consta dos livros, dos capítulos da paz em Moçambique. Então, não celebrar esse dia, não mencioná-lo sequer, penso que é uma omissão grave que tem que ser corrigida pelas pessoas indicadas, pelas pessoas competentes. E não se pode deixar este assunto como o assunto apenas de Filipe Nyusi, não. É verdade que o Filipe Nyusi prefaciou o tal livro que foi lançado no dia 6, mas esse não é assunto do Filipe Nyusi, é assunto do Estado moçambicano. E veja lá que a única coisa que ouvi nos anos passados, mencionando o dia 6 de agosto, foi quando se reabilitou a ponte sobre o Rio Save, ou quando se construiu a outra ponte paralela. Não sei se o Belmir sabe que aquela ponte chama-se Ponte 6 de Agosto, a ponte do Rio Save, a nova ponte. A nova ponte, sim. Chama-se Ponte 6 de Agosto. E, em alusão a que 6 de agosto foi um dia importante, porque nesse dia aconteceu a assinatura do Acordo de Paz Definitivo de Maputo. Portanto, é muito importante que se mencione. Mas mesmo essa ponte também não se fala muito desse nome.
Fala só ponte sobre o Rui Savo, basicamente. Claro. É diferente da ponte Armando Guebuza, por exemplo, no Zambeze. Essas Esta pontes... data, Salomão, parece que, digamos assim, politicamente, Moçambique, parece uma data muito irrelevante. Nessa questão das negociações entre a Renamo e o governo, fala-se mais do 4 de outubro, Não, em relação a... Por quê? É para o 4 de outubro, é a data mãe, não é? É o Acordo Geral de Paz. Sim. O acordo que parou, de facto, aquela guerra que tinha uma extensão territorial de todo o país. Uma guerra que era muito abrangente, que tocava em todas as províncias de Moçambique. Agora, o acordo de paz definitivo diz respeito às hostilidades na província de Sofala, praticamente. Sofala e um pouco de Manica. Sim. Então, eram as províncias mais culminou com essa questão da descentralização. Exato, e a própria questão das reformas. Exatamente. Dos homens residuais da Renamo. Se calhar por isso não é muito importante no sentido, mas é importante porque se não tivesse havido isso, esse tipo de acordo, se calhar até hoje estaríamos com o problema de atravessarmos Xungwe para ir em shopping, para ir lá para cima. Então, foi importante que isso aconteceu, porque durante esta coisa, a inclusão das hostilidades em 2013 Sim. para cá, houve pessoas que morreram, muitas pessoas que morreram ali naquele troço, vítimas de ataques. Então, com este acordo definitivo, essas pessoas deixaram de morrer, outras pessoas deixaram de morrer no mesmo troço. Portanto, serviu de alguma coisa fundamental para o nosso bem-estar social. Agora, é verdade que a Renamo tem os desafios que tem, desafios internos, e também não tem boa liderança, porque neste momento o próprio líder da Renamo está-se a debater com a vida própria dele, com a saúde. Então, penso que tem esta conjuntura totalmente desfavorável por parte da Renamo de conseguir tempo e serenidade. Fazer um comunicado de imprensa. E para falar... Pelo menos fazer um comunicado, se ela precisa de... É preciso uma liderança para que isso aconteça. É preciso que as pessoas saibam a profundidade do dia. E é preciso que alguém oriente, que diga que é preciso nós lembrarmos... Também falar para a Renamo, pelo menos essa Renamo residual em torno de Suf Momadi também. Podia ter enaltecido o líder que, para todos os efeitos, o Suf Momadi continua presidente da Renamo. Porque, para além disso, este é também o único acordo que o Suf assinou. Sim. E pelo menos já assinou um acordo. E era bom que este acordo fosse... Até para ganhos políticos, de robustecer politicamente diante dos seus contestatários. Mas isso só se faz num partido que tem pessoas que estão a pensar, pessoas que estão a investigar, pessoas que sabem o que é bom para projetar a imagem. Mas neste momento a Renamo está imbuída em lutas internas que se calhar não lhe permite ter essa serenidade. Isso é o problema da Renamo. Agora, o governo. Qual é a justificação do nosso governo? Não sei, porque o governo passa por cima de uma data tão importante como o dia 6 de agosto. O governo também não disse nada. Quer dizer, nessa matéria do dia 6, tanto a Renamo como o governo ficaram ao mesmo nível. Então, o governo de Moçambique ficou ao nível da Renamo, ao ficar calado perante uma data histórica importante para a nossa vida, para a nossa atual paz. E este assunto Mas já quem olha para a questão do DDR dizer que ainda não está encerrado, está ou não encerrado para o DDR? Não, o DDR não está encerrado por quê? É porque as pensões ainda não estão concluídas, quer dizer, a fixação de pensões ainda não está concluída. E não só, o tipo de pensões que as pessoas recebem não estão satisfeitas com elas. As pessoas estão a reclamar que as pensões são uma miséria. E há pessoas que recebem menos de 2.000 meticais nessas pensões de DDR, há pessoas que recebem 3.000 meticais, há pessoas que recebem menos disso. Eu penso que as pensões tinham que, no mínimo, serem iguais ao salário mínimo nacional da função pública. Não faz sentido alguém receber uma pensão de 1.500 meticais, 1.600, dizem que a pessoa que recebe 1.200, para fazer o que com isso?
Mas isto é só para o DDR ou uma situação dos pensionistas do Ministério dos Combatentes? Até pode ser, dos pensionistas do Ministério dos Combatentes. O que para mim é um paradoxo, porque pessoas que não são pensionistas, idosos de uma maneira geral, do INAS, recebem 2.000 e tal de pensão por mês. E que o INAS junta isso para 5 meses, para 3 meses, aliás, e dá-lhes 7.500 meticais, de 3 em 3 meses. E só receber pessoas nas aldeias. Agora, uma pessoa, um senhor que nunca trabalhou em nenhum sítio, nunca descontou nada, nunca esteve envolvido em defesa da pátria, nem nada, de repente recebe 7.500. E um combatente, eventualmente até mutilado, porque esteve na luta para defender o ideais, receber 1.200. Não faz sentido. É preciso um trabalho aqui de compatibilização da pensão mínima nacional para todas as categorias de pessoas. Agora, você vai receber 2.000, 3.000, dizer que é uma pensão. Não é nada. Isso não resolve nenhum problema da pessoa. Então, era preciso. Agora dizem que é porque esses não descontaram. Mas também os beneficiários do INAS nunca descontaram. Então não venham com a história de que não descontaram porque estavam a combater. Os de INAS, que até na sexta-feira estive a ouvir o Conselho Coordenador do INAS, que teve lugar no Bilene, a contar, a dizer que as pensões são de 7.500, que estão a dar de 3 em 3 meses, porque cada pensão está 2.000 e alguma coisa. Agora, se INAS tem essas pensões, como é que os combatentes não têm? E o INAS diz que tem 180 milhões que arranjou do Banco Mundial e do Unicef e do PMA. Então quer dizer que também precisa encontrar um financiamento para financiar os combatentes e para que eles tenham uma reforma condigna. Aliás, na mesma semana passada, estive a ver uma reportagem de televisão a dizer que há homens armados a circular em Macossa, distrito de Macossa, na província de Manica. E quando se perguntou ao PRM quem eram esses homens armados, a PRM diz que ainda vai investigar, porque não sabe quem são. Então, estão a circular homens armados. Eventualmente, são esses descontentes que nós estamos aqui a referir. Não tem salário, não tem pensão, não tem nada, não tem enquadramento. E a Renamo já os abandonou praticamente. Estão aí à deriva. Esses homens são uma matéria-prima fácil para serem recrutados. Entregar-lhes já a K-47, que já há muito tempo sabem manejar. E fazer distúrbio nas zonas propensas à mineração, zonas com alguma riqueza que se pode apanhar. Então, é preciso pensar em um país na sua globalidade. Sim. Não cada departamento pensar sua pensão. Não, a pensão tem que ser pensão nacional mínima. E não pode haver uma pensão de 2.000, enquanto o outro tem uma pensão de 1.200, tem outro que tem uma pensão de 300. E essas pessoas, na prática, envelheceram fazendo as mesmas coisas. Então, era este o assunto sobre o DDR está bem encaminhado, mas não está concluído. É preciso haver discussões, é preciso haver... Ainda estão lá vivas as comissões. Mas a questão também que eu fui vendo, não sei se estou enganado, nesses desmobilizados da Renamo desse último processo, jovens que naquela, mais ou menos em 92, deviam ter por aí uns 10 anos, passam quase 30, 40, quase 30 anos. Deviam ter por aí 10 anos, 15 anos. São brigadeiros, são coronéis, são sei lá o quê. Combateram com que idade essas pessoas? Não, mas não começa aí. Sim. Se quer discutir isso, começa na Frelimo. Pergunta a idade dos antigos combatentes que nós temos. Nós temos antigos combatentes que nasceram em 74 para cá. Mas são antigos combatentes da Frelimo. A guerra da Frelimo terminou em 74. Tu tens antigos combatentes. Vai lá ao Ministério ver a idade dos combatentes. Alguns são pessoas novas, recém-nascidas. Que recém-nascidas não, que têm menos de 40 anos, têm menos de 50 anos.
Em 74, a guerra da Frelimo estava a terminar. Como é que você fica antigo combatente da Frelimo com uma idade inferior a isso? Portanto, é a maneira nacional que se encontrou de dar benefício a determinadas camadas sociais. Eu não estou contra isso. Acho que essas pessoas de outra maneira estariam excluídas também. Num país com tanta exclusão, num país com tanta corrupção, num país que beneficia tão poucos. Se esses fossem, se calhar são antigos combatentes, porque o pai era antigo combatente, o filho também ficou antigo combatente, assim por diante. É uma transmissão, não sei, transmissão genética de antigo combatente. Mas alguns deles nunca combateram. Os próprios antigos combatentes da Frelimo. Aliás, um dia, alguém me perguntou se eu não queria ter o cartão do antigo combatente. Eu disse, não, eu como sou muito conhecido, pode ficar demasiado visível que eu estou a mentir ao dizer que eu sou antigo combatente porque tenho cartão. Não, mas podia ter dito que estava na clandestinidade. Não, é que não estava, eu não podia dizer isso, mas é para dizer, para tu ver, já facilita. Diz que se eu tivesse cartão de antigo combatente, ia receber 15 mil meticais. E eu ia receber 15 mil meticais mensais do cartão que ia me dar. Eu disse, não fica bem. Você não faz isso comigo. E quem estava a dizer isso é um indivíduo de origem asiática, que ele tem o cartão, está a usar o cartão aqui. E tem esses benefícios. Então, eu não sei, as coisas foram montadas da maneira como foram montadas. Já houve vários ministros dos combatentes, e já houve Secretaria de Estado, já houve Ministério, já houve tudo. Então, penso que esse assunto está bem encaminhado lá. E não sei, eu não discuto a idade. A idade é um critério muito duvidoso, muito interessante, e não sei qual é a lógica que se encontrou para que eu possa transmitir a minha antiguidade aos meus sucessores. Exato. Mas não deixa de ser muito interessante. Não, é interessante. É uma matéria. Nunca acabam, também os tais registros. É uma matéria. Parece que desde 75 até hoje, sim, até está-se a registrar combatentes. Estamos a registrar combatentes. Estamos a fixar pensões de todos. Até temos antigos combatentes da luta que terminou em 74, as pensões já não estão fixadas. E já tivemos ministros, Secretaria de Estado e tudo. Mas pronto, você procura saber por quê. Isso é o objeto de investigação científica. Os nossos acadêmicos podem aprofundar isso, porque de facto é interessante saber qual é a idade normal de um antigo combatente em Moçambique. Exato. É um debate também muito sensível, né? Salomão, que muitas vezes... É sensível, porque são pessoas que dizem, ameaçam o poder político. Às vezes nós temos armas, nós sabemos como usar armas. Por exemplo, aquele que já não se fala dele, o Vitano Cingano. O Vitano Cingano fala armas, mas o Vitano Cingano aderiu à Renamo. Agora, em 98. E agora, nos anos 90, a Renamo assinou o Acordo Geral de Paz em 92. Ele nem estava perto da Renamo. Acho que era uma criança em Sofala a estudar. Agora, em 98, é quando ele aparece e começa... Quer dizer, mas quando ele fala, tu és capaz de pensar que ele lutou durante 10 anos. Eu vi também aquele jovem, filho do Matsangaíça também, era muito jovem. Exato. Mas é coronel também. Claro. Se calhar é mais que isso, não sei. Então é possível. Então essa parte, para mim, não me interessa muito. O que me interessa é que o Ministério competente é para fixar pensões condignas. É para essa camada social e que essa camada social contribua para a paz em Moçambique. E deixe de usar a sua antiguidade na guerra como uma ameaça permanente à nossa paz social.
Exato, Salomão, vamos avançar então para o segundo tema desta semana. Ficou marcado também por este julgamento no Tribunal Supremo. Acho que há muito tempo que o Tribunal Supremo não julga diretamente, quer dizer, pelo menos sessões de discussão, julgamento. E estava lá o arguido, ou como se chama hoje em dia, o Fernando Sukano, antigo comandante-geral vice-comandante-geral da polícia. Foi condenado num processo em que era movido pelo Manuel de Araújo e Fátima Mimber, sim, e que ganharam a causa. Sim. Não, mas esse é um processo sintomático, porque quando o próprio vice-comandante-geral se pronunciou em 2023 contra essas pessoas, eu estive atento. Este é o processo que se refere àquela marcha do dia 18 de março de 2023 pela morte de Azagaia. E aquela manifestação toda de pessoas que queriam chorar o Azagaia e fizeram uma grande marcha. E que a polícia agiu como agiu e o vice-comandante foi mandado para o público ler um comunicado em que dizia que as pessoas estavam a organizar um golpe de Estado. E começou a nomear os nomes. Até nem são todas as pessoas que lhe processaram. Só o Manuel de Araújo e a Fátima Mimber que lhe processaram. Falta colocar nesses que deviam lhe processar a Quitéria Guirengani, o próprio Venâncio, mas outros deviam lhe processar. Assim ele tinha que dividir os 50 mil por mais gente. E pronto, para ter juízo. E eu disse, naquele ano mesmo, eu era comentador da TVN. Na TVN me perguntaram o que achei daquela conferência de imprensa. Eu disse que foi uma palhaçada. Aquilo que o vice-comandante-geral foi dizer é uma grande mentira. E é perigoso quando um Estado inteiro mente. Um Estado, através de um vice-comandante-geral, chega ali e começa... Quer dizer, dá a entender que fez um trabalho profundo de investigação e concluiu com Manuel de Araújo, Fátima Mimber, Quitéria Guirengani, mas estavam num conluio militar para derrubar o Estado, fazer golpe de Estado. Mas eu perguntei, mas essas pessoas podem fazer golpe de Estado? Um Araújo pode fazer um golpe de Estado? Uma Fátima Mimber, uma Quitéria. Quer dizer, por que citar pessoas totalmente... Quer dizer que o nosso Estado, a nossa polícia, é uma polícia ideológica, é uma polícia partidária. Porque aquilo que o vice-comandante disse naquele dia é aquilo que um determinado partido também dizia sobre os mesmos elementos. É aquilo que o G40 falava. Então, o nosso vice-comandante foi porta-voz naquela conferência de imprensa das preocupações do G40. Então foi lá dizer em público. Eu naquele dia até disse na televisão, eu lamento muito porque esse senhor aí é doutorado. Aquele senhor levou 6 anos no Brasil para se doutorar. É um doutor. E aí onde eu perco muito respeito às vezes com alguns doutores. Como é que o indivíduo que percorreu todas as escadas da academia até chegar ao doutoramento e terminou um doutoramento, ficou não sei quantos anos como diretor pedagógico ou vice-diretor da Cipolla. É um quadro bem formado. Como é que o indivíduo totalmente bem formado vai dizer no tribunal que aquilo que ele disse não era pensamento dele, foram os outros que disseram vai dizer isto? E você vai dizer, com o seu doutoramento você vai ler isso. Você não é capaz de dizer que, temos que mudar, isto não pode ser. A linguagem não pode ser esta. Mas numa instituição militar é possível isso? É possível. Afinal, na instituição militar, o que é? A questão da hierarquia do hierarquia. E comando. Um vice-comandante-geral. Um vice-comandante-geral não é um gajo qualquer. Não é um subordinado que recebe ordens de todos. Ele discute em pé de igualdade com o comandante-geral com os outros. É um comando conjunto. Ele diz que aquilo vem do comando conjunto. E tem CIS e nós vamos emitir um comunicado. Devemos ter um comunicado cientificamente tragável. Você não pode trazer um comunicado em que diz, não, nós descobrimos
que o Zé Belmiro está a preparar um golpe de Estado. Isso não é credível. Eu não posso acreditar nisso. Vou dizer que, pá... Mas portanto, eu não estou envolvido nesse tipo de... Não, é que mesmo se estivesse envolvido, eu não ia acreditar. Eu ia dizer que não. Mas aquele sabe o que é um golpe de Estado, sabe como se faz. Não pode. Então, provou-se agora. Está de parabéns o Tribunal Supremo, que perante essas coisas decidiu condenar suavemente, mas é uma condenação. Fica registrado no registro criminal do vice-comandante que ele uma vez foi condenado por um crime de difamação. Aquilo que ele fez foi difamar aquelas pessoas. E esta sentença, para mim, tem um grande valor simbólico, não é valor monetário, não é valor de punição, mas é valor simbólico para mostrar que o tribunal não é o governo e que o governo tem que mentir pouco, não mentir a pensar que o tribunal vai lhe dar cobertura. O governo é diferente do tribunal. Então, ficou claro nesta sentença, muito bem feita, na minha opinião, que condena o senhor Nsukano. O senhor Nsukano até merecia uma condenação maior do que aquela, de 3 meses convertido em multa. Devia ter talvez 1 ano, porque essa pena... A moldura penal. A moldura penal da difamação pode ir até 1 ano. Convertível em multa, obviamente. Mas devia ter tido o máximo da condenação. E pronto, e também mandar pagar 50 mil a cada um dos ofendidos é muito módico. E claro que o tribunal diz que, como ele estava a falar aquilo no exercício das suas funções, quem vai pagar é o comando geral ou o comando conjunto, seja o que for, mas sem prejuízo do direito do regresso. Eles pagam, mas ele pode ser punido internamente por ter feito uma coisa dessa. Mas, para mim, imagina lá que aquela declaração que ele fez em março de 2023, de identificar autores... É que depois de ser identificado, devia ter havido uma consequência. Não, é que você pode ser morto, dizer que você está envolvido no golpe do Estado. Então, a ação seguinte é manda lá matar, prender os golpistas, matar. Quer dizer, você é morto, 3 anos ou 4 anos depois, se diz que você não tem problema, nunca esteve envolvido em nenhum golpe. Isso não pode ser. Eu acho que nós temos que moralizar as nossas instituições. As nossas direções não podem ser constituídas por pessoas esdrúxulas, pessoas que são mandadas até a esse nível. E aí é onde você vê a dificuldade que esse país vai ter para se despartidarizar. Se até o nível de comando geral as pessoas pensam daquela maneira, imagina lá o resto, ao nível distrital, ao nível provincial, ao nível não sei de quantos. Quer dizer, estamos tão longe de termos uma polícia republicana, totalmente apartidária. E, quer dizer, eu até já nem sei o que é que se ensina na CIPOL. Se calhar na CIPOL estão a aprender esta doutrina de cumprir orientações e não saber cumprir a legalidade também. Então eu penso que foi uma sentença bastante pedagógica e que deveria ser até muito difundida para o bem da democracia e para também ensinar ao comando geral que manifestação pacífica em apoio a Zagai, em apoio a quem quer que seja, e mesmo uma manifestação em protesto contra o governo não é proibido em democracia. Exato. Se você quer proibir manifestação, é para as pessoas viverem o quê? Dizer que concordam consigo todos os dias. Não concordam. Isso não concordam. Tem que ter a liberdade democrática de ir à rua, dizer que eu não concordo com este governo. Qual é o problema de alguém fazer isso? Foge. E o governo tem que fazer melhor para as pessoas concordarem com ele. Não é, se não concorda comigo, leva um tiro. Se não concorda comigo, é golpista. Se não concorda comigo, queria não sei quando. Não pode ser assim. Então, isso foi muito bom. E é bom que nós aprendamos, a partir daí,
de que a separação de poderes, e a separação do poder se efetiva, não porque vem no artigo 133, não. A separação do poder é ação concreta das instituições, como fez agora o Tribunal Supremo. Exato. Salomão, vamos então obedecer ao nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes para dar continuidade ao nosso programa. Não sai daí, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique, ANARME. Parceiros. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa, a semana aqui com o Salomão Moiano. Salomão, esta semana também fechou com a conclusão, digamos assim, da transição de liderança no Conselho Executivo Provincial de Gaza. Foi eleito o novo governador e foi empossado pelo Presidente da República. Qual é a análise? Esse processo mostra que as instituições funcionam, ou nem por isso? Não, funciona, está na lei, não é? Cumpriu-se o que está na lei. Cumpriu-se o que está na lei. A lei antigamente dizia que quem devia ser é o número 2, aquele que seguia a governadora. Mas depois mudou-se a lei quando aconteceu aquele assunto em Nampula, em que o Manuel Rodrigues negou ser candidato a presidente do município. Então mudou-se a lei e tal, e foi-se buscar o Jiquira, que estava lá longe, número 22, para ser o candidato. Portanto, neste momento, o partido proponente da lista... Indica qualquer um da lista. Mas quem diz também era para impedir, no quadro da botânica, né, os número 2, ter uma tentação, digamos, de pôr termo à vida do chefe, tendo em conta que é sucessor natural. Mas isso, a lei está bem feita. Agora está bem feita, qualquer um pode ser. Qualquer um, porque normalmente, imagina o Lil Wayne em Nampula. Acho que era número 2 número 3. Agora, se sai aquele, então tínhamos o Lil Wayne como presidente do município de Nampula. Não deixa de ser um cidadão. Sabe? É um cidadão, mas é um desastre politicamente para dirigir o município. Nem todos aqueles cidadãos estão na lista, têm competência para dirigir o município ou para dirigir uma província. Então, mas neste caso concreto de Gaza, o jovem que foi escolhido, o Alfeu Nkuna, é um bom quadro. Eu conheço pessoalmente porque trabalhei com ele. Ele é formador do STAI, era formador do STAI provincial de Gaza. E eu, durante estes últimos 5, 6 anos, trabalhei em Gaza como representante dos órgãos eleitorais. Então, trabalhei muito com ele. Trabalhei com ele na organização dos cursos de formação, de indução dos membros das comissões provinciais, comissões distritais e comissões de cidade.
em Xai-Xai e nos distritos. Mas Salomão é crítico dos órgãos eleitorais, quando é o formador dos órgãos. Não há problema. Há momentos de formar, há momentos de criticar. Mas Então, portanto, o Alfeu Nkuna é um bom quadro, é um jovem muito equilibrado, na minha forma de ver. E eu fiquei muito feliz quando ouvi o nome dele. E a primeira tentação foi mandar-lhe uma mensagem de saudação e que felizmente até respondeu atempadamente e dizer, conte conosco, nós vamos lhe apoiar naquilo que for necessário. É um jovem muito bom, é um jurista, é um jovem mestrado em Direito, fez Direito Público a nível de São Tomás e fez também um mestrado em Direito Empresarial. Portanto, é um bom jovem, é uma pessoa com boa formação acadêmica, é conhecedor da província onde ele está, porque é natural da mesma província, nasceu no Chocwe há 42 anos, portanto é um jovem muito interessante e que penso que se ele quiser trabalhar, pode fazer boas opções e ter bons apoios locais. Agora, há uma coisa que eu queria dizer nessa coisa de dirigente e governadores. Muitas vezes o governador é muito bom numa província, mas se o primeiro secretário provincial for uma pessoa esdrúxula, há de vir queixar sempre do governador aqui no Maputo. E o governador acabará sendo o mal da fita. Isso vem acontecendo desde aquele tempo, em 1983, quando havia o Eduardo Arão como governador de Tete, e o João Américo Mfumo como comandante militar provincial e segundo secretário do partido Frelimo a nível da província. Porque naquele tempo o governador era primeiro secretário, o outro era segundo. Já havia contradições, até que Samora foi a Tete dizer que vamos fazer um comício para explicar quem trabalha mais. Aliás, quem manda mais. E ele diz que quem manda mais é quem trabalha mais. E ficou mais ou menos organizada a situação. Mas as intrigas continuam. Muitas vezes os primeiros secretários, quando não conseguem fazer o trabalho deles, de primeiro secretário, pensam que não faz bem porque não gosta, porque o governador estraga, porque o administrador estraga, porque a nível das idilidades, o idile é que está... Quer dizer, há primeiros secretários em alguns municípios, por exemplo, que até financiam cascas de banana para o idile cair nas cascas de banana, para ele, não sei se é para ele também ser idile ou quê, mas isso é muito perigoso e é muito bom que o Partido Frelimo que está a conduzir isto tenha muito atenção. Ainda bem que em Gaza, neste momento, não tem primeiro secretário. Que ao escolher um primeiro secretário, vejam bem, se estão a escolher um primeiro secretário de facto ou estão a escolher um entreguista, um bandido que vai passar a vida a tentar lutar contra o governador. E assim o governador, quando faz uma coisa, logo aquele vem queixar porque o governador não colabora com o partido, porque o governador toma medidas que o partido sente-se embaraçado para justificá-las, uma série de coisas. Portanto, é bom que se nós queremos modernizar, se nós optamos por um jovem como o Alfeu Nkuna para dirigir a província, também olhemos bem quem que vai dirigir a província a nível do partido Frelimo, porque essa pessoa é muito importante para uma boa colaboração com o governador. Muitas vezes apostamos num bom governador, mas 6 meses depois começamos a receber relatórios muito negativos do governador, que resultam das intrigas a nível provincial. Portanto, é bom que o partido acho que vai saber como se cose para que isso não aconteça. Mas esse é o facto. Já aconteceu em Tete naquele ano, mas quando eu estava em Nampula, em 86, aconteceu entre o Gaspar Zimba e o velho, o general Nia. Andaram em choque, o Nia teve que apanhar avião, vir aqui, ficaram 5 horas a falar do Gaspar Zimba, até que uma missão do Bureau Político foi mandada para Nampula, chegou às 16 horas, reuniu com o Gaspar Zimba,
A reunião terminou às 10 horas do dia seguinte, saíram com ele para o aeroporto, nele deram tempo de ir para casa e saiu de vez assim. A roupa dele tivemos que mandar por contentor para Nacala para vir cá. Portanto, naquele tempo o Biro Político era terrível. O Biro Político do Partido Frelimo, em 1986, depois da morte de Samora. Então chegou lá uma comissão grande, chefiada por Oscar Monteiro, tinha lá o inspetor do Estado, Pachinuapa, e outros quadros grandes do Partido Frelimo, e levaram a pessoa com eles. Reuniram com eles das 16 e alguma coisa até as 10 do dia seguinte e saíram com ele da reunião para o aeroporto. E nunca mais voltou. Salomão teve também problemas com esse governador. Sim, tive, mas são menores do que aqueles que ele teve com o partido dele. Eu tive alguns problemas menores, mas resultando desta situação de que ele tinha posições pessoais muito complicadas. Mas pronto, é isso. É preciso ver essa relação entre o governador e o comandante. Aliás, o governador e o primeiro secretário. Naquele tempo era o governador e o comandante militar. Na província. Porque algumas coisas que o governador Zimba dizia eram ofensivas ao comandante. O comandante militar não gostava. Então, muitas situações em que o comandante teve que vir a Maputo, explanar bem, e Maputo tomou medidas. Por isso os angolanos resolveram de uma outra forma. Normalmente o governador de Angola é também o primeiro secretário do partido na província. Se calhar, para resolver, de facto. Porque também é uma questão também de polos do poder. Mas isso aí... é inevitável. Não, o problema é que se você tem um primeiro secretário, um governador que é primeiro secretário, você está a pressupor que este regime é de partido único. Porque se não é partido único, o governador... Para já, o governador não devia ser do partido quase nenhum. Devia ser é eleito pelo partido, porque está numa lista. Mas uma vez eleito, tem que ser apartidário, trabalhar bem com todos, etc. E não pode ser ele a representar o partido também. Então tem que ser uma pessoa abrangente. E eu penso que o jovem Alfeu pode ser isso. Se for apoiado por muitas pessoas, pode trabalhar bem. Exato. E eu acho que temos dois jovens aqui na zona, temos o Pagula em Inhambane e temos o Alfeu aqui embaixo. E penso que... Isso é mais uma tradição geracional. Eu mais ou menos, dado mais ou menos o presidente também na casa dos 40 anos. Eu pensava que aí íamos cair no Tsambi, que Tsambi é o presidente da Assembleia Provincial, mas é um velhote, e acho que até já ultrapassou a idade da reforma. E eu pensava que íamos cair nisso. E se caíssemos nisso, são aquelas coisas que você aguenta, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos juventude que tem capacidade de correr, e pessoas que entendam as outras pessoas quando falam. Sim. E têm capacidade de criar coisas e fazer coisas acontecer. Portanto, penso que o jovem está bem escolhido. Exato. Salomão, vamos avançar também para o segundo tema desta segunda parte. O Presidente da República cumpriu a sua promessa, né, depois de reunir os administradores, reuniu os chefes do posto administrativo, agora reuniu os chefes de localidade. Há quem disse, gasta-se dinheiro, muita gente, mas qual análise faz com relação à ideia em si, no sentido de ouvir os chefes de localidade na primeira pessoa, porque esse muitos nunca tinham se reunido com o presidente, ou estar na mesma sala com o chefe de Estado. E eu penso que foi muito bom reunirem com o presidente. Eu não conheço a agenda. Os termos de referência, acho uma capacitação. Ouvi ao ar e tal, algumas coisas, mas é muito importante que os chefes de localidade, mais de 1000 localidades que nós temos a nível nacional, tenham vindo reunir com o chefe do Estado, reunir com os órgãos centrais. E ouvirem algumas coisas em primeira pessoa, aqui a nível central. E agora, há umas coisas, não sei quais foram os temas, porque se alguém me tivesse perguntado antes, eu ia dizer que um dos temas fundamentais que temos que entregar ao chefe da localidade para resolver são as queimadas descontroladas. Nós estamos num país
que as zonas rurais, quando chega este mês de agosto, é um festival de fumo. Até na Estrada Nacional número 1 os carros fazem acidente. Por pessoas que, sem necessidade nenhuma, não há machamba, não há nada, estão a queimar as pernas da estrada. E a fumaça atrapalha os automobilistas até fazerem acidente. Quer dizer, mas naquela zona onde estavam a fazer, tem chefe de localidade. Naquela zona onde isso acontece, tem chefe do posto administrativo. Naquela zona onde isso acontece, tem administrador de distrito. O que é que fazem essas pessoas? Então, a gente não sabe o que é que exatamente faz. Outra coisa importante. Há zonas no nosso país em que determinadas culturas, que estamos a insistir nelas, não funcionam. Por exemplo, milho. Estás numa zona onde anualmente tem cheias e tudo. Então o milho não dá. Então ensina a comunidade, ensina as populações quais são as culturas que eles podem aproveitar no tempo seco e que essas culturas eles vão retirar antes de chegar o período da cheia. Então, mas é o chefe da localidade que tem que falar com as pessoas. É o chefe da localidade que tem que circular na sua zona. Eu tenho experiência de vários chefes de localidade que já tive, que nem sabem a delimitação geográfica do seu território. Pergunta ao chefe da localidade, a sua localidade começa onde e termina onde? Não sabe. E ficou 5 anos, 7 anos. Depois foi embora. Mas deixou aquilo de qualquer maneira. Então, é preciso que o chefe da localidade seja um conhecedor da zona onde ele está. É preciso também serem empoderados com meios, porque normalmente a administração do Estado determinava mais ou menos no posto administrativo. Exato. Sim. O chefe das localidades não tem meios, não tem nem bicicleta, muitos deles, e nem tem motorizada para andar. Deviam ter. Espaço para funcionar, né? Não tem, muitas vezes não tem, mas deviam ter. E se nós andamos a fazer uma reunião com mais de 1000 pessoas, a dizer que é para capacitar as pessoas, temos que lhes capacitar na plenitude. Dar os meios necessários. Dar-lhe meios de trabalho necessários e darmos orientação concreta e criar neles uma rotina pedagógica de controle da atividade do próprio chefe da localidade. Saber, esta semana eu fiz o quê? Semana passada eu fiz o quê? Quantas coisas eu controlei? E ter um sítio onde ele canaliza isto para ser lido e ele ser avaliado, chamado para discutir isso com alguém. Porque, um chefe de localidade aqui é um esquecido. Sim. Quem se lembra dele, às vezes, é o chefe do posto. Se o chefe do posto também tiver um transporte. E quem se lembra dele, às vezes, é o administrador quando vem na localidade e o administrador começa a dizer uma série de coisas que o chefe da localidade não pode implementar porque não tem meios para se locomover. Sim. Então, eu penso que a reunião é extremamente importante porque é uma primeira reunião a nível nacional. Sim. Que pelo menos fixa forma de trabalhar de um chefe de localidade. Os inclui na governação, porque muitos chefes de localidade nem sabem que fazem parte do governo. Exatamente. Nem que representam o chefe de Estado da localidade, não sabe. Não sabe. Então, pela primeira vez, sim, eu achei fundamental que houvesse esta reunião e é uma reunião que eu penso que no dia em que se repetir, não é agora, não? Há de haver um balanço para saber o que a localidade já é, qual é o nível do conhecimento da legislação, de atuação. Quando você atravessa a África Ressano para lá, ou mesmo aqui em Suazilândia, você encontra um país organizado, um país com nivelamento, não há queimadas, não há nada. Quando você volta, atravessa a Ressano para cá, Moamba já é tudo ardido, tudo. Por quê? É porque não há liderança. É problema de liderança. Não é porque na África do Sul as pessoas não têm fósforo para andar a queimar um mato. Tem. E não é porque não há pessoas lá com vontade de queimar. É porque se você queimar lá, vai à cadeia. E quem manda a cadeia é a autoridade local. Tipo o chefe de localidade. Aqui o nosso chefe de localidade nem sabe que tem esse poder de implementar uma lei de ambiente para as pessoas não andarem a queimar o país. Então, quando chega o inverno, sobretudo a partir de final de julho para frente até setembro, é um festival de fogo neste país. Então o chefe da localidade está a fazer o quê?
nem sabe o que é que está Mas acontecendo. também não tem estrutura, que temos chefes de localidade, precisa ter uma estrutura, um pequeno governo. Tem que ter um pequeno governo, mas primeiro tem que ter uma pequena orientação. Tem que saber por que ele é chefe de localidade. Sim. Não é chefe de localidade para preencher o espaço vazio. É chefe de localidade para fazer alguma Para coisa. governar. Para governar. Sim. E ele primeiro tem que saber de onde parte e onde termina o território dele. Muitos não sabem. Estão na localidade, não sabem o limite da sua localidade. E não tomam decisões. Há localidades vizinhas que, e se tem um chefe de localidade mais ativo ou secretário mais ativo, invade a sua localidade e começam a distribuir talões na localidade do outro. E ninguém diz nada. Então, eu penso que é preciso... este tipo de reuniões são fundamentais, mas é preciso direcionar pessoas para coisas concretas da sua área. Uma das atividades fundamentais é o controle ambiental da localidade. As localidades nossas têm que ser bem estruturadas, infraestruturadas, organizadas, mas esse é o trabalho próprio do chefe da localidade. Não é trabalho de outra pessoa que vem de longe. Exato. Salomão, então vamos obedecer então o nosso segundo intervalo. Voltamos na terceira parte para respondermos aqui as questões dos nossos internautas. Não saia daí, voltamos já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique, ANARME. Parceiros. Estamos de volta então para a terceira e última parte do nosso programa. Como sempre, avançamos para a rubrica que já é habitual aqui neste programa, Salomão Responde. Pois bem, Salomão, vamos avançar então com o nosso primeiro internauta, Lomace Roplais, acho que é isto. Quero saber do Salomão qual é a análise que o Salomão faz em relação a uma suposta maputização das oportunidades no país, particularmente a formação de jovens para o projeto LNG na Escola Industrial da Matola, o que não agradou algumas organizações da sociedade civil sediadas em Cabo Delgado. Como o governo reagiu, apresentou o seu posicionamento. Como é que olha, Salomão, para esta questão? Não, eu acho que nós podemos responder isso nas próximas edições. Sim. Porque nós queremos analisar em profundidade as explicações dadas pelo governo. O governo disse duas coisas. Diz que na Matola está a formar apenas 200 pessoas, 280 pessoas. Mas está-se a organizar as condições logísticas e materiais em Pemba. Está-se a apetrechar o Instituto Industrial em Pemba, que vai ter formação de 530 estudantes provenientes de todo o país, mas para Cabo Delgado. Então, eu penso que é um assunto polêmico. Pronto, eu até senti-me a apoiar os que não estavam a concordar
com a formação no Instituto Industrial da Matola ou na Escola Industrial da Matola, desses alunos que vão para a FUNJ. A FUNJ fica no distrito de Palma. Se nós somos um país que identificou recurso em Palma, eu não sei quantos milhares de quilômetros existem de Palma para Maputo, para fazer na Matola. E eu acho que não é assim que tem que ser. As pessoas têm que ser formadas próximo de onde vão trabalhar. Mesmo que essas pessoas também venham de Maputo, venham de Gaza, venham de Inhambane, tem que ir lá para ver e familiarizar-se com a cultura local, com o ambiente local, com a atmosfera do local onde eles vão trabalhar e não se formar numa ilha para depois serem deslocados para lá, atirados para a FUNJ. Eu acho que não é uma melhor abordagem. Mas o governo reagiu, a Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional emitiu um comunicado que deu algumas explicações. E eu preciso de algum tempo para ler, analisar e depois vir aqui dizer se devia ou não acontecer esta formação da Total, este memorando de entendimento entre a Total e a Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional, que permitiu a formação desses jovens aqui no Maputo. Então, para a semana podemos olhar com mais profundidade Podemos este olhar tema. como um tema para tratá-lo aqui, porque é necessário. E é bom que se explique esse tipo de tema, porque são esses temas que criam uma percepção de que o país não está bom. Cria uma percepção de que o país, que os nossos governantes olham Maputo como o único sítio onde as coisas podem acontecer. E é preciso combater essa tendência, porque é uma tendência negativa. Então temos que deslocar isso. Porque até ouvi o Conselho Empresarial de Cabo Delgado a alinhar com as críticas. Os representantes da CTA a nível de Cabo Delgado alinharam. Partilham desta visão. Partilham da visão de que a formação não devia ter lugar no Maputo. Devia ter lugar em Afunjo ou Palma ou Pemba. Mas essa visão não é uma visão também um pouco tribalista? Não, não é. É que você está a formar pessoas na Matola para irem aonde? Para irem a Afunjo. Mas você não vê que não é assim? Você, se estivesse a formar pessoas na Matola para todo o país, toda a indústria de gás, óleo e gás, a nível nacional, eu concordava. Mas você está a dizer que essa formação na Matola é para pessoas que vão para a Afunjo. Se vai para a Afunjo, então vai formar em Afunjo. E se não forma em Afunjo, forma perto de Afunjo, que é Pemba, que tem boas instalações, boas condições. Agora, formar na Matola para depois sair de Matola para Afunjo é um desperdício de recurso, de tempo e falta de respeito às pessoas de Afunjo. Quer dizer que os recursos que a Total vai colocar à disponibilidade, à disposição da Matola, ia pôr à disposição de Afunjo. Então, ia capacitar a Afunjo. Então, vai capacitar Matola. Matola para levar pessoas para Afunjo. Matola dá para formar pessoas a nível nacional. Isso eu concordo. Mas se você diz que esses quadros que estou a formar, vou transportá-los de avião para ir a Afunjo, então forma lá perto de Afunjo. Não é aqui. Exato. Salomão, outra questão do Januário Amoni. Quero saber do Salomão. Esse é outro debate que temos estado a fazer aqui, que o presidente até respondeu. Saudações, Salomão. Quero saber se é verdade que neste país, para ter infraestruturas, é necessário o chefe de Estado viajar para fora. Mas quando o Ocidente, o resto já estão a explorar nossos recursos. Estava a falar do centro cirúrgico. O presidente se respondeu, porque a pessoa dizem que viaja muito. Ele respondeu que ele, como um pai, ou como qualquer pai de família, precisa sair de casa todos os dias para buscar a alimentação dos filhos. Aí também nós estamos 100% corretos. Sim. Veja lá, eu não sei se essas coisas devem ser assim. Se for a ver o informe anual, o último do presidente Nyusi na Assembleia da República, em 2024, fala disso. De quê? Do centro, do acordo que tem com a China para a construção do Centro Cirúrgico Nacional em Maputo. Portanto, não tem nada a ver com as viagens do presidente Chapa.
Então, o centro cirúrgico é um acordo já existente. Então, não pode ser imputado nas atuais viagens. Houve outras viagens também, o presidente Nilson não viajava pouco, viajou muito também. Mas esse acordo já estava minimamente fechado, tanto mais que, se formos a ler essa coisa de Estado da Nação de 2024, vamos encontrar isso, está lá. Ele disse no Parlamento que conseguimos um financiamento, um apoio da China para a construção do Centro Cirúrgico Nacional na cidade de Maputo. E está aí. Portanto, penso que o presidente ainda não respondeu à questão das viagens. Então, o presidente tem que responder bem, com coisas concretas e não coisas um pouco gerais, que depois dão a entender que, afinal de contas, quando foi para a China, foi tratar isso. Também pode ter tratado, mas não ia tratar isso, porque isso já tinha sido tratado. Então, é só isso. Exato. Vamos avançar então. Bernardo Manguel sai, fala a questão da tecnologia, diz que reclama a questão do custo da internet em Moçambique, as 3 operadoras, é caro, baixa qualidade. Eu queria perceber mais ou menos qual devia ser o papel aqui do NCM para reverter esta situação. Eu próprio não tenho resposta, não sei qual devia ser. Mas que a internet é cara em Moçambique, sim. Eu sinto que é muito cara e que muita gente reclama. Eu próprio reclamo. Eu carrego megas de uma semana, de um mês. Desaparece milagrosamente. Acabam no dia seguinte, já não tenho. Portanto, penso que até deve haver uma grande batota. Quer dizer, é uma burla. Você compra megas, diz, quer semanais, quer mensagem, e você paga. Paga 200, 300 meticais ou 500. No dia seguinte já não tem que pagar mais. Portanto, eu acho que o internauta tem razão. Eu não sei o que é que devia ser feito, mas acho que é preciso que as operadoras e o Instituto encontrem uma maneira de vender serviços acessíveis aos cidadãos. Exato, Salomão. Foi assim que nós fizemos, então, o nosso Salomão Responde. Queria agradecer também o Mukavi Conde, o Alcer Coaba, pelas questões, mas são questões que foram ao longo dos programas respondidas aqui pelo Salomão. Então foi assim que nós fizemos esta rubrica Salomão Responde. Então, foi isso, Salomão. Nessa questão das condolências, esquecemos também de fazer menção ao falecimento da esposa do general Groveta. É verdade. Era importante também. Muito importante. Sim. Não, uma família muito próxima nossa. Sim. E a senhora Maria Luísa, esposa do general Groveta Massamba. Era membro do Conselho de Estado. Exatamente. É pessoa muito importante na Zambésia, sobretudo. E as nossas condolências para a família Groveta. E família Groveta é uma família grande, família Massamba. É uma família muito importante na província da Zambésia. E é transversal, não é só importante para Frelimo, é importante para todas as pessoas que habitam a Zambésia. Parece uma unanimidade da família general Groveta. Quer dizer... Não, eu lembro quando o Araújo era do MDM. Ele tem uma avenida, Avenida Bonifácio Groveta, é ele que deu o nome. E lá da Beira, o Davis Simango mandou uma delegação para ele dizer, vai dizer esse caso para acabar com isso, não queremos isso. E o Araújo diz que não posso fazer. Groveta é um símbolo da unidade nacional, é uma pessoa é um patrimônio da província. É o patrimônio desta província. Aqui nesta província nós olhamos para o Groveta não como Frelimo, mas como o nosso pai todos. E pronto, prevaleceu o nome, eu continuo até hoje. A Avenida Bonifácio Groveta na Zambésia. E eu ia muitas vezes a Zambésia, tinha muitos momentos longos com o Bonifácio. Aliás, ele era primo da minha sogra, portanto, eu sempre conversava com ele em casa, na Zambésia. Portanto, é uma perda muito grande que a senhora Maria Luísa tenha nos deixado. Exato. Então, Salomão, não sei se está mais outra questão por colocar, era importante essa Não, nota. eu gostaria que na próxima semana nós comentássemos ou discutíssemos essa
essa reportagem que está a sair sobre o antigo diretor-geral do INSS, de que tinha 20 e tal casas, mais de 25 casas, imóveis. Um gestor público não pode ter isso. Isso aí não é falha dele só, não é roubo dele, não é a capacidade pessoal de roubar muito. É a falha do nosso sistema de controle. Mas não está provando que ele roubou, Salomão. Não está, mas imagina lá. Respeitar também Não, posição de um inocência. o Ministério Público arrolou. Supostamente também, porque não vimos a acusação. Está bem, supostamente arrolou mais de 25 imóveis. Caso se prove que esses imóveis são dele e da sua esposa, eles os dois, eu acho que não é problema só deles, é problema do sistema onde eles trabalham. Você opera num ambiente que te deixa roubar 25 casas, comprar com dinheiro do Estado 530 e tal milhões de meticais que desaparecem. Eu penso que é preciso ver, porque assim, não é o primeiro dirigente do INSS acusado de roubar coisas. Quer dizer que todo o elemento que essa senhora que foi nomeada agora é Fernanda, há de roubar também, há de entrar no esquema. É preciso encontrar um mecanismo de organizar o INSS de tal forma que não se roube. E se você for roubar, é apanhado na primeira. Não é apanhado depois de você roubar 530 milhões de meticais. Então, eu penso que algumas coisas não podem funcionar assim. O Presidente da República fala uma coisa, mas no terreno as pessoas fazem outra. Então temos que encontrar um estudo que nomeie, ou vamos copiar modelos de gestão fora, que sejam mais eficazes, ou até chamar dirigentes de fora para que... Eu fiquei feliz esta semana passada por ver que o antigo CEO da Ethiopian Airlines foi contratado para dirigir India Airways. Está na Índia para dirigir a companhia do país mais populoso do mundo, um etíope. Está lá. É ele, o PCA da India Airways. É PCA e MD. MD é Managing Director. Quer dizer, ele é o diretor executivo e PCA de uma grande empresa do tamanho da Índia. Então, mas um tipo daqui de África. Então, se for necessário, vamos buscar um etíope, um brasileiro, para vir gerir o INSS. Desde que as pensões saiam em conta e não haja roubos. E que haja combate contra os ladrões. É que nós não vamos andar neste país se nós andamos a confiar nas mesmas pessoas que roubam da mesma maneira. E se calhar, grande parte do roubo dele foi acobertado por algum dirigente acima dele, que achava que é assim que temos que agir. Ou porque ele era moço de recado de algum dirigente do nível ministerial, que também, no entretanto, ficava com os trocos para fazer a parte dele. Nós não então podemos voltar a discutir esse tema da questão do INSS. Exatamente, temos que discutir, porque não é crível o que está a acontecer. Exato. Então, à medida que pensamos, combatemos a corrupção, encontramos coisas piores do que aquelas que tínhamos visto antes. Não pode. Exato. Não fica lá, fica essa nota, Salomão. Para a semana podemos pegar o jornal, vamos pegar e perceber o que falar, está a ver. Acho que faz todo sentido. Então, Salomão, queria agradecer então a sua presença no programa de hoje. Agradecer também aos nossos internautas e telespectadores por nos acompanharem todos os domingos. O novo encontro fica marcado para a próxima semana. Boa noite, até lá.